Tudo bem, pessoal? Bom, então a gente já tinha visto aí nas últimas aulas a parte da aceleração. Então agora o que a gente vai fazer é mostrar como é que a gente vai deduzir as equações do movimento uniformemente variado para depois a gente começar a trabalhar essencialmente com isso, tá? Então a primeira equação que a gente vai decidir, que a gente vai definir e deduzir, claro, vai ser a equação, a função horária da velocidade. Mas por que isso, né? Por que vou ter que ter equações? Então, vamos colocar o nosso título aqui. Nós vamos trabalhar com o, né? Opa, vou colocar aqui, opa, com o movimento. Isso é a parte mais importante, né? Movimento. Por que que a gente tem esse título movimento? Porque a gente vai ter móveis, né? Que vão mudar de posição. Movimento retilíneo, retilíneo. Opa, isso aqui, tem umas coisinhas aqui, então. Movimento retilíneo, tá lá. Uniformemente, uniformemente, variado. Vamos explicar esse título aqui para não ter dúvida por que a gente está usando esse título aí, tá? Cada palavra disso tem um significado. Então, a ideia é o que significa movimento. Então, nós vamos sempre trabalhar com mudança de posição. Então, são móveis, são carros, pessoas que existem mudança de lugar, mudança de posição. Então, se está em movimento, está mudando de posição em relação a um dado referencial. Mudança de posição. Tá, beleza. Até aí, ok. Muito bem. O termo retilíneo, o que significa? Lá na frente, quando a gente for falar de cinemática vetorial, a gente vai ver que existem acelerações de movimentos circulares, né? Então, o retilíneo significa que a aceleração centrípeta, vou colocar aqui centrípeta, que aparece em curvas, né? Centrípeta, ela é nula. Ou seja, esse movimento que nós vamos estudar por enquanto é uma linha reta. E nós estamos falando da parte da cinemática escalar, né? O termo variado, que é a parte importante, significa que a velocidade muda. Velocidade, ela muda. Muito bem, então acontece lá, muda. Ela vai variando. A velocidade não é mais a mesma que o movimento uniforme, né? E uniformemente quer dizer que ela muda. Sim, a velocidade com certeza vai mudar, tá? A posição com certeza vai mudar. Mas ela muda como? Então ela não muda aleatoriamente a velocidade, ela muda num padrão. E esse padrão, ou seja, a taxa de variação da mudança na velocidade, que a gente chama de aceleração, lembra, né? Taxa de mudança de que média a quanto a velocidade varia no tempo, a aceleração, ela não é uma aceleração variável, ela é uma aceleração constante. Por isso que tem o termo uniformemente, tá? Não é uniforme, mas é uniformemente. Uniforme que significa velocidade constante. Então é um movimento que não é uniforme, portanto ele é variável, mas a aceleração indica que essa taxa de variação da velocidade não é uma taxa variável, ela sempre é o mesmo padrão. Então aquela história de você ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ela vai ser sempre 2 metros por segundo ao quadrado nesse movimento que nós vamos estudar hoje. Beleza? Então a primeira parte que a gente vai ver, já que a gente está falando de aceleração, né, meio óbvio, né? Se a gente está falando de aceleração, então nós vamos lembrar como é que a gente calcula, né, a aceleração. Então, lembrando de como a gente calcula a aceleração é a variação da velocidade durante um certo intervalo de tempo. Então, nós estamos falando de aceleração média, que no caso do movimento uniformemente variado, a instantânea é a mesma, porque ela é constante, né? Então, a gente tem aí o conceito de aceleração que a gente vai começar a trabalhar a partir dele. Se a gente começar a abrir essa aceleração, olha só o que vai acontecer quando eu escrever essa aceleração de outra forma. Ó. A aceleração, portanto, vai ser velocidade final menos a velocidade inicial. Então, isso aqui é a variação de velocidade. Né? Tempo final menos o tempo inicial, variação de tempo. Só que a gente vai começar a contar o fenômeno, né? Quando a gente vai contar o tempo no fenômeno, o que a gente vai fazer com o cronômetro? A gente vai zerar o cronômetro. Então o tempo inicial será zero. Fazendo isso, o que nós obtemos naturalmente, né, é que esse cara aqui
a gente vai cortar, porque ele vai ser zero. Então, a gente vai trabalhar agora só com o que sobrou da equação. Eu vou pegar esse tempo que sobrou aqui, ó, e vou passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, A vezes T igual V menos V0. Continua a mesma sentença que nós trabalhamos. Esse termo aqui, que é o termo do V0, ó, esse V0 aqui, ó, ele está desse lado, ele está subtraindo. Eu vou passar para o outro lado fazendo o quê? Somando. Então, continuando nessa mesma perspectiva, olha só o que vai acontecer. Vou passar somando, vai ficar V0, passou somando, mais AT igual a V. A gente usa ela assim, ó, V igual V0 mais AT. O que a gente acabou de encontrar é uma sentença que é oriunda do fato da aceleração ser constante. Então, se você ela é oriunda desse, nós saiu daqui, né? Só que ela tem alguns aspectos que são interessantes. Então, por exemplo, né, se você observar bem, a gente sabe que a aceleração nessa fórmula ela é constante, ou seja, ela é um número, ela não vai variar. Mas como ela é uma função de tempo, da onde com a velocidade como você começa, não tem como você voltar no tempo e mudar. Então a velocidade inicial também é uma constante. E esse cara aqui, ele é chamado de uma função horária, porque ela tem tempo, né? Então ela é função do tempo, né? Tá? E o que muda com o tempo é a velocidade final. Então, função horária da velocidade, tá lá, no movimento muito específico, no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente consegue aqui, a partir dessa sentença, começar a prever algumas coisas. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui Vamos colocar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui um exemplozinho. Então, vamos pensar num exemplo. Eu estou. Exemplo. Né? Eu vou lá, vou colocar lá um V igual a, sei lá, 10 mais 2t. Então, eu coloco uma função algébrica como essa, para a gente começar a tentar interpretar o que significa isso aqui. A gente vai tentar fazer um desenho dessa função algébrica. Né? Como é que seria esse desenho? Bom, algumas coisas são interessantes para nós. Primeira coisa que é interessante para nós. O número que está aqui, o V0, é o número que é esse cara aqui. Ó. Por quê? Porque o A seria o valor que multiplica o T. Então, a partir dessas duas coisas, o que eu posso descobrir já de imediato nessa brincadeira? Que a velocidade inicial desse troço é 10. Se o cara não falar nada, ele está falando do sistema internacional. Então, 10 metros por segundo. E ainda, né? E ainda, que a aceleração desse móvel vale 2 metros por segundo ao quadrado. São as duas informações que a gente tira só de olhar, comparando essas duas equações, né? E o interessante disso é que a gente pode até montar um desenho para a gente entender. Então, se eu tiver bem tranquilo, né? Então, se eu tenho lá uma trajetória orientada e eu tiver um carrinho aqui, e esse carrinho aqui estiver no instante t igual a zero, o que eu posso dizer tranquilamente é que ele está inicialmente com uma velocidade de 10 metros por segundo. E ainda que esse cara, essa velocidade não vai ficar constante, ela vai mudar. E ela muda conforme o tempo passa, a que taxa, né? Ela muda com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Muito grosso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Tá, deixa eu alterar essa. Tá muito grosso. Vou colocar aqui. Então, esse cara aqui, ele vai ter lá uma aceleração, né? Uma aceleração que eu vou introduzindo devagarzinho o conceito vetorial, nessas flechinhas, né? A gente vai ver mais tarde que são vetores. Mas eu não vou colocar notação vetorial, só vou colocar aqui bonitinho, só para entender que aqui eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, lembrando do que é a aceleração. O que é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo ele vai alterar a velocidade em 2 metros por segundo. Então, como é que a gente pode pensar? Olha, eu daqui a, sei lá, 10 segundos, qual velocidade que ele vai estar? Então,
Eu sei que ele vai estar numa certa distância daqui, né? Mas eu não sei, né, essa equação não mostra para mim qual é a distância que ele percorre. A única coisa que eu sei é que após 10 segundos, se eu chegar aqui, tem que colocar aqui, ó, após 10 segundos, o que eu posso obter da nossa sentença? Muito simples, né? V igual a 10 mais 2 vezes, ao invés de t, eu vou colocar os 10 segundos. Então, eu vou colocar aqui 10 no lugar do t e vou resolver essa conta. Então, vai ficar um V igual a 10 mais 2 vezes 10, 20. Eu vou ter uma velocidade, portanto, de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade que eu vou obter após 10 segundos. Então, se eu tiver aqui na frente, o que eu vou obter aqui na frente? Essa velocidade que antes era 10, ela vai ser uma velocidade maior, né? Vai ser uma velocidade maior. Essa velocidade vai ser de 30 metros por segundo, que a gente acabou de descobrir. E o importante nesse desenho é que, como é um movimento que é uniformemente variado, a aceleração continua existindo nele aqui, ó, e continua valendo 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente tem dessa função horária, né, é que eu consigo prever a cada tempo qual a velocidade que o cara vai estar depois de 10, 20, 30 mil segundos, né? Ou eu poderia, a partir de um dado de velocidade, falar assim, olha, a partir dessa sentença, quanto tempo vai demorar para ele atingir a velocidade de, sei lá, 100 metros por segundo? Então, seria uma outra pergunta interessante também, né? Por exemplo, quanto tempo, né? Quanto tempo para ele atingir a velocidade igual a 100 metros por segundo? Poderia fazer essa pergunta, né? Quanto tempo? Que a gente faria usar a mesma sentença, né, o mesmo V igual a 10 mais 2t, que era só um exemplo do nosso caso, e no lugar do V eu colocar 100. Então vai ficar assim, 100 no lugar do V igual a 10 mais 2 vezes o t. Então eu coloquei no lugar do V, que é no lugar desse cara aqui, então estou trazendo essa sentença aqui, ó, eu estou trazendo ela para cá para responder a minha pergunta. E aí eu vou calcular quanto que é esse tempo, né? Tem que deixar ele sozinho, bonitinho. Então eu vou passar esse 10 para cá, ele vai passar, está somando, vai passar subtraindo. 100 menos 10 igual a 2t. Costumo fazer isso bem direitinho para vocês não se perderem na parada. A ideia é tentar entender o fenômeno. 100 menos 10 é 90, igual a 2t. E eu vou continuar a minha sentença aqui. Como eu quero deixar o t sozinho, 90, o 2 está dividindo, a 2 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter, então, que o tempo para ele atingir a velocidade de 100 seria de 45 segundos. Funciona também das duas maneiras. Então, como é uma função que é de v e de t, eu posso perguntar o t para o v, posso perguntar o v para o t. Por isso, ele é chamado de função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variável. Agora, o que a gente não consegue com essa equação, por exemplo, é a gente achar, por exemplo, quanto que ele andou aqui, ó, né? Quanto que ele andou aqui? Qual seria o deslocamento que esse cara fez, né? Nesse intervalo de tempo? Eu não consigo nessa equação mostrar isso. No entanto, se vocês lembrarem bem, então até vou fazer uma digressão aqui. Então, ó, se a gente lembrando que se eu tiver um gráfico, né, vamos colocar aqui um gráfico de velocidade, né, velocidade por tempo, lá nas aulas passadas, vamos imaginar que você tem um gráfico todo estranho, né, a velocidade, alguma coisa assim. Então você tem um gráfico de velocidade por tempo que ele é todo estranho assim. O que a gente descobriu quando a gente falou do movimento uniformemente variado? Uma coisa muito interessante, que se eu calcular esta área abaixo da curva, lembra? Né? Essa área abaixo da curva, esta área, ela me dá uma informação valiosa para nós. Esta área, se eu conseguir calcular, claro que como é uma curva eu teria que usar integral, não é o mérito, né? Mas figuras geométricas que vocês conhecem, a área é fácil. Essa área daria numericamente igual ao deslocamento. Então, isso aqui
é muito legal da gente... Eu posso usar esse gráfico para tentar achar quanto que é esse deslocamento aqui. Então, é o que eu vou fazer. Vou pegar essa sentença. Então, vou até pegar aqui essa sentença aqui. Né? Tá lá, desse jeitinho aqui. Vou pegar a bichinha. Tá lá, vou copiar e vou, né, colar. Né? Vamos ver se a gente consegue colar aqui. Ctrl V. Tá lá. Ok. Opa, tá lá. Vamos pegar a bichinha. Oh. Peguei só a parada aqui, peraí. Falei. Então, essa aqui que eu quero, ó. Então, aqui eu vou apagar. Também vou apagar. Tá lá. Então, eu tenho essa sentença, né? Que eu vou fazer o gráfico desse cara aqui para a gente achar o deslocamento. Então, vamos ver como é que a gente faria esse gráfico aqui. Então, a partir daqui, a gente vai pegar algumas coisas. Então, por exemplo, como eu sei que isso aqui não tem, o expoente aqui é 1, né? Tá? Então, esse cara aqui é uma reta, né? Então, se eu fosse fazer o gráfico disso aqui, o gráfico disso é uma reta, o gráfico é uma equação do primeiro grau, então essa aqui é uma reta, porque o expoente aqui é 1, né? Então eu sei uma reta, eu tenho que ter 2 pontos para definir uma reta. Então eu vou pegar lá um t igual a 0 para ver o que acontece. Se eu colocar t igual a 0 é o instante inicial, colocando 0 no t, a velocidade vai valer 10. Então é exatamente isso que a gente tinha visto antes. E eu vou pensar no seguinte, um valor qualquer de t, por exemplo, sei lá, 10 segundos, só para a gente ter uma noção. No fundo, né, a gente pode usar esses tempos aqui, ó, porque a gente já tem esses valores aqui, ó, né? Nós temos esses valores. Então, eu vou voltar aqui, ó, no t igual a 10 segundos, que é exatamente o que eu quero saber, o deslocamento, né, nesses 10 segundos. O v vai valer ali 30 metros por segundo. Então, a hora que eu for fazer o gráfico disso aqui, ó, vou fazer o gráfico disso aqui, tá lá, belezinha. Então, aqui seria lá velocidade, vamos colocar em metros por segundo, e aqui eu vou colocar o tempo, né, o t em segundos. Eu vou desenhar esse cara aqui. Então, para desenhar isso, vou pegar lá, t igual a 0, então t igual a 0, o v é 10. Então, ele começa aqui, ó, né? Então, ele começa desse 10. Depois, no t igual a 10 segundos, t igual a 10 segundos, tá lá, o v vale 30. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, só para a gente ter uma ideia, o v vale 30. Então, eu vou ter lá, né, um pontilhadinho aqui, até chegar no 10. E aqui do 10 a mesma coisa, né? Vamos subir lá, tal. Só para ter um esboço, né? Então, aqui eu teria o ponto coordenado 10 de abscissa, 30 de ordenada. Então, o meu gráfico seria esse gráfico aqui, ó, né? Desse jeito aqui. Vai adiante, não para, né? Não vai embora. Mas, para o nosso caso, o que eu quero é calcular o deslocamento de 0 a 10 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular essa área aqui, ó. Vou calcular essa área aqui, ó. Porque a propriedade do gráfico está me dizendo, se eu consigo calcular essa área aqui, eu com certeza vou obter o deslocamento, né, desse cara nesse intervalo de tempo. E esta área, ela é um trapézio, né? Essa área é um trapézio. Então, se a gente for pensar aqui, essa área é uma coisa assim. Nossa Senhora, vou apagar isso aqui. Olha lá. Então, essa área, ela é um trapézio. Então, ela tem assim, ela é assim, depois ela aqui assim, né? Tá lá, beleza? E aqui é assim, né? A gente costuma ver o trapézio de outra forma. Então, aqui seria a base maior, e aqui a base menor, e esse aqui seria a altura, né? Então, como é que a gente calcularia a área dessa figura que é um trapézio, né? Trapézio. Então, lá da matemática, a gente sabe a base maior mais a base menor dividido por 2, a gente chama de base média. Tudo isso aqui vezes a altura, né? Então, o que a gente vai fazer aí é praticamente fazer a mesma coisa de calcular a área disso, só que essa área aí vai ser o meu deslocamento. Então, esta área que eu vou calcular, que é esse cara aqui, vai ser o deslocamento que o móvel vai ter, né? Porque eu não tenho uma equação que me dê isso. Eu só tenho uma equação da velocidade. Muito bem. Continuando por enquanto, a base maior aqui é 30, tá lá, que seria esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui. A base menor seria 10, seria esse pedacinho aqui, então mais 10, dividido por 2,
tá lá, belezinha, vezes a altura. E a altura seria esse pedacinho aqui, né? Seria esse pedacinho aqui, que é o 10. Então, vezes a altura, 10. Eu teria, então, a partir daqui, vou escrever aqui embaixo, um ΔS, tá? De 0 até 10 segundos, nesse caso aqui. 30 mais 10, 40, virou 20. 20 vezes 10, 200. Então, eu teria aí a distância de 200 metros, né, que foi percorrida, se a gente voltar aqui no desenho, que foi percorrida de 0 a 10 segundos. Então, a equação em si, ela não me dá a possibilidade de saber quanto que ele anda, né? Porque ele não tem o movimento, essa sentença trabalha só com velocidade e com tempo. Mas com a propriedade do gráfico espaço por tempo, velocidade por tempo, eu consigo achar isso aí. Na próxima aula eu vou deduzir uma equação, junto com essa aí foi a primeira, que vai me dar, eu vou poder, a partir de uma sentença de posição, calcular quanto que é esse deslocamento, tá? Mas isso vai ser a nossa próxima aula. Valeu? Um abraço, obrigado, até mais.